E olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um decreto que dobra as tarifas de importação sobre aço e alumínio e derivados. O Luca Bassani, ele vai trazer as informações agora, porque neste caso o Brasil pode ser afetado também, né? Bem-vindo. Pode sim, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O Donald Trump, que parecia ter recuado um pouco nas suas tarifas, agora anunciou que dobrará aquela alíquota colocada para o aço e alumínio, esses que já estavam sendo taxados em 25%, e agora, a partir deste dia, a partir de hoje, será cobrado 50%. Por que isso é importante para a gente do Brasil? Porque o Brasil é o segundo maior exportador dessas commodities aos Estados Unidos. Só nos últimos anos tem exportado mais de 4 milhões de toneladas anuais, e nós sabemos que uma maior taxa de importação por parte dos americanos vai afetar, obviamente, a procura pelos produtos brasileiros. Isso faz com que, mais uma vez, a diplomacia brasileira e talvez o próprio ministro da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, tenham que entrar novamente em contato com os norte-americanos para tentar negociar termos mais favoráveis. Nós vemos também que uma opção seria diversificar o portfólio de países para os quais o Brasil exporta, mas é sempre difícil encontrar alguém que compre no mesmo volume que os Estados Unidos. A gente vê que, em relação a alguns produtos ou alguns países, o presidente Donald Trump voltou atrás com aquilo que havia sido anunciado inicialmente e causou grande tumulto no mercado, mas para o aço e alumínio, dois setores que são considerados estratégicos pelo presidente para reindustrializar os Estados Unidos, ele parece não voltar atrás e literalmente dobra a aposta. Nós veremos agora, a partir de então, como os países reagirão: o Canadá, o México, o Brasil, até mesmo países árabes, a Austrália, que são grandes exportadores, se vão buscar a reciprocidade, também aumentando as suas respectivas alíquotas, ou se vão partir para uma negociação direta bilateral para tentar diminuir este valor aplicado pelos Estados Unidos. Aliás, Luca, os Emirados Árabes já começaram um movimento de diálogo para tentar reverter isso. Já os Emirados Árabes, inclusive, Evandro, estão utilizando desse prestígio recente que tem pela administração norte-americana, já que Donald Trump visitou o país durante aquele tour que fez aqui no Oriente Médio, e espera poder também reduzir aquilo que será cobrado do seu próprio país, com alguns benefícios oferecidos em troca. Os Estados Unidos são grandes investidores nos Emirados Árabes Unidos, sobretudo o Emirado de Dubai e de Abu Dhabi. Prometeu a construção de novos centros de inteligência artificial para fazer com que os países árabes também adentrem nessa nova era da tecnologia. Então, a possibilidade de uma negociação, ela é possível. A gente sabe que, todavia, não foi divulgado nenhum detalhe específico, se foi reduzida a alíquota imediatamente ou para qual valor seria, então, reduzido. Aquilo que a gente vai ficar de olho é se os árabes serão bem-sucedidos neste quesito, para poder fazer algum tipo de projeção para o caso brasileiro, que também provavelmente partirá para uma negociação bilateral direta, assim como foi no passado, até agora infrutífera, mas extremamente necessária por ser um setor que tem dependido muito dos Estados Unidos para crescer durante os últimos anos. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Alan Gani, o presidente americano Donald Trump diz que isso é importante para proteger as indústrias americanas relacionadas ao setor. Como é que você avalia o impacto para o Brasil e a maneira como ele já deveria começar uma conversa? Pois é ruim aqui para a gente, para o setor de aço, até porque, como o Luca Bassani frisou muito bem, a gente é o segundo país mais exportador de aço para os Estados Unidos. E tem um outro porém, Evandro: a gente sofre concorrência do aço chinês. Então, o setor de aço aqui no Brasil reclama bastante do aço chinês, que chega muito barato. Então, veja, você perde nas exportações, porque agora está mais caro, e, por outro lado, também entra via importação aqui concorrendo com a gente o aço chinês. Não está fácil para o setor. E é claro que isso vai exigir muito jogo de cintura, muito pragmatismo por parte do governo brasileiro nas negociações. Por isso que é importante não entrar na seara ideológica e também não provocar Donald Trump gratuitamente, até porque a gente é a parte mais frágil dessa história.
Como é que tem que ser a estratégia do Brasil, hein, Segré? Sentar e negociar. Está feito para isso. Esse aumento só tem um intuito, sentar e negociar. E, de novo... Você acha que se resolveria assim, claro, tomando a mesma atitude dos Emirados Árabes, no caso? Sim, claro. E Reino Unido também. Ele ficou fora. Ficou. E por quê? Porque sentou e negociou. Fechou um acordo. É a metodologia Trump de negociar. Agora, estava checando que, mesmo com toda essa bagunça que o Trump tem gerado na economia mundial, o índice de aprovação de Trump aumentou. Na última, que foi feita nos 100 dias, tinha 42% de aprovação, chegou a 44%, agora está em 47%. Será que tem a ver com as medidas de imigração? Sinceramente, não consigo ver, mas é curioso, porque é lógico... mais protegida? Pode, mas também tem muita gente que está reclamando nos Estados Unidos, e tenho amigos que moram lá, que estão dizendo que não conseguem mão de obra, por exemplo, de coisas que eram feitas pelos migrantes. Então, é curioso. Ainda também, todo esse protecionismo ainda não chegou na economia real. O que o pessoal discute lá nos Estados Unidos é que o impacto inicial das tarifas, né, na primeira medida dele, porque depois ele acabou recuando, mas na primeira medida chegaria no terceiro trimestre, né? E se chegar também, porque você tinha muitos estoques, então não necessariamente o que foi vendido tá com a tarifa, né? Então, esse efeito ele teria... seria depois, né, postergado. Então vamos ver, né, mas por enquanto a economia ainda não sentiu. A gente ouviu aqui já Gustavo Segré e Alan Gani. E agora, Fábio Piperno, como é que você avalia mais essa decisão de Donald Trump e a maneira como as autoridades brasileiras têm de lidar com ela já? Eu acho que para o Brasil é ruim, para a Austrália idem, né, que é para a Índia, né, que tem, por exemplo, a Mittal, a Mittal, o indiano Mittal, que é um próspero empresário do segmento metalúrgico, né? enfim, siderúrgico, desculpe, ele era um dos homens mais ricos do mundo, tem operações aqui no Brasil também. Então, para essa turma toda, essa medida é péssima. Mas eu fico imaginando como é que isso é ruim também para Elon Musk. O Gani estava mostrando agora uma publicação que ele fez aqui. Todos os outros produtores de veículos do mundo. Não, sabe por quê, o Piperno? Aliás, quando a gente falou que o Elon Musk estava criticando Donald Trump, muita gente, né, da audiência falou assim, vocês não sabem porque ele tinha um prazo de validade de 2 meses. Acreditaram nessa anedota. Nessa Só o que o Elon Musk acabou de tuitar. Ligue para o teu senador, ligue para o teu deputado. Quebrar os Estados Unidos não é legal. Acabe com o pacote fiscal de Donald Trump. Mate o pacote fiscal de Donald Trump. Perfeito. Então, por exemplo... Então não é que assim, tinha um prazo de validade. O bicho tá pegando mesmo entre os dois. Então, Trump e Elon Musk, o bicho tá pegando mesmo. Muito ego junto. Se eu falo isso todo dia, eu falo, mas esse cara pensa diferente. Até eu apanhei. Se o Alan Gani fala isso, esse cara tá chato. Então, o Elon Musk agora digamos, o tertius dessa história toda, porque vejam só, a medida é um absurdo de novo e ela vai para os preços, ela vai encarecer tudo. Então o sujeito daqui a pouco, o Alan explicou muito bem que isso vai impactar mais para o final do ano. Então o sujeito vai comprar o carro que o Elon Musk fabrica, pode não ficar mais caro agora porque o aço já está comprado, mas lá para outubro, dezembro, é evidente que vai ser mais caro. E aí, aqui no Brasil, além de negociar, tentar algum tipo de vantagem, se a comunicação do governo fosse 1% esperta, ela já tem, há muito tempo, ela deveria estar pedindo para o eleitor cobrar a turma do chapeuzinho vermelho, lá do bonezinho vermelho. Mas eles não têm capacidade para isso. Fala, Zé Maria. Olha, é o incrível, né? Porque a gente achava que o Musk e o Trump eram continuidade do outro, né? E a gente viu que o Trump não aceita os conselhos que ele deve receber na Casa Branca. E aprofunda, tipo aquela marcha da insensatez, vai aprofundando e tal. Essa medida vai afetar o Brasil, mas nem tanto assim, né? Porque é uma medida geral. E quando é geral, ela torna a medida competitiva, não pode desequilibrar. Eu queria ter passado uma informação, o governador de Minas, o Zema, me disse que hoje, Minas Gerais, ela, pela primeira vez na história, ela exporta mais agro do que aço. Minas, tradicionalmente, foi muito presa à exportação de aço, né? Hoje exporta mais agro do que aço, para se ter uma ideia. Só uma informação en passant.
Mas o que acontece é o seguinte, fica evidente que os produtos norte-americanos vão ter dificuldade no mercado externo. Isso porque eles vão ficar mais caros. O aço é fundamental para a indústria automobilística, para a linha branca, que são os fortes dos Estados Unidos. A política dos Estados Unidos era de ser um entreposto do mundo. Quer dizer, a gente ia lá nos Estados Unidos, comprava o Walkman, não sei o que da Sony, não sei o que e tal. Não era fabricado lá, mas eles ganhavam dinheiro. Eles compravam da China e revendiam mais caro, ficavam com dinheiro. Só que aí a China aprendeu a vender diretamente. Então, através do telefone, você compra direto da China. Aí é claro que tinha que dar um solavanco e tem que dar um solavanco. Mas só que o solavanco está dando errado, está encarecendo o produto norte-americano. E os carros já não são os mais modernos do mundo, né? Os produtos norte-americanos já não são tão tecnológicos assim como antes. E fica evidente, eu conversei aqui com pessoas especialistas em mercado externo, dizendo o seguinte, há uma nova tendência no mundo, há uma transferência de inteligência de mercado para a Ásia, e isso é muito claro, dizendo, olha, o Brasil tem que prestar atenção nisso, tem que se integrar a esse novo mundo, né? É a tecnologia, é produto mais barato e tal, isso aí é China, Índia, até o Vietnã, né, que a gente assiste aqueles filmes, aquela pobreza já não é mais assim, né? Não é à toa que o Brasil está procurando o mercado do Vietnã, o mercado asiático. Então, assim, o mundo mudou e esse solavanco do Trump está sacudindo as empresas nacionais norte-americanas.